Salmo 23, explicado versículo por versículo. Olá, eu sou o pastor Josué Júnior e se você chegou até aqui é porque você também é um amante da palavra de Deus, assim como eu. Então, a partir desse momento nós estaremos estudando um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 23, um dos mais conhecidos. Vamos nos aprofundar nesse texto precioso da palavra do Senhor. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Salmo 23, versículo 1, é uma das declarações mais conhecidas e amadas da Bíblia, expressando a confiança do salmista em Deus como seu pastor. O contexto literário imediato é fundamental para entender a profundidade deste versículo. O Salmo 23, atribuído a Davi, é um poema que reflete a relação íntima entre o pastor e suas ovelhas, simbolizando a proteção, a orientação e o cuidado de Deus. A palavra pastor, no hebraico, implica não apenas liderança, mas também um relacionamento de cuidado e responsabilidade. A expressão de nada terei falta, exachar, sugere uma confiança plena na provisão divina, indicando que, sob a orientação de Deus, todas as necessidades serão atendidas. Teologicamente, isso se conecta à ideia de que Deus é suficiente e que a verdadeira satisfação e segurança vem da dependência dele. Este versículo estabelece o tom para o restante do Salmo, que continua a descrever a proteção e a provisão de Deus em tempos de dificuldade. A tradução de nada terei falta é uma nuance importante, pois enfatiza não apenas a ausência de necessidade, mas a plenitude que vem da presença de Deus. A comprovação bíblica está em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a riqueza de sua glória por Cristo Jesus." Esta passagem confirma a ideia de que Deus é um provedor que cuida das necessidades dos seus filhos, assim como um pastor cuida de suas ovelhas. Essa passagem expande a teologia do cuidado e da provisão divina, mostrando que a confiança em Deus é um tema central da vida cristã. O contexto histórico e geográfico, Salmo 23, é tradicionalmente atribuído a Davi, que viveu aproximadamente entre 1040 e 970 a.C. Um pastor, antes de se tornar rei, utilizou da sua experiência com ovelhas para ilustrar a relação entre Deus e o seu povo. O contexto geográfico é a região de Israel, onde o pastoreio era uma prática comum, refletindo a vida rural e as necessidades do povo daquela época. Culturalmente, a figura do pastor era respeitada e simbolizava liderança, proteção e cuidado. A religião israelita enfatizava a relação pastoral entre Deus e o homem, uma relação íntima, uma relação pessoal, e a metáfora do pastor ressoava profundamente com o povo, em que, frequentemente, enfrentava desafios e ameaças externas. Essas compreensões cultural enriquece a interpretação do Salmo, pois revela que a confiança em Deus como pastor era um alicerce da fé israelita. O Salmo 23, versículo 1, queridos, nos oferece uma poderosa mensagem de encorajamento para a vida cristã contemporânea. Em um mundo cheio de incertezas e ansiedades, a afirmação que o Senhor é o meu pastor nos convida a confiar em Deus para suprir as nossas necessidades. Isso nos desafia a refletir sobre a nossa dependência de Deus, em vez de nos apoiarmos em nossas próprias forças ou recursos. Para aplicar este versículo para os dias de hoje, nós podemos começar a cultivar uma prática de oração e entrega, reconhecendo as áreas em que precisamos da orientação e provisão de Deus. Além disso, podemos buscar maneiras de confiar em sua liderança, mesmo em tempos de dificuldade. Além de buscar esta confiança, nós podemos pensar em transformar a nossa perspectiva, permitindo-nos viver com a paz e a segurança que Deus nos proporciona, sabendo que, como ovelhas sob o cuidado do pastor, não nos faltará nada. A transformação de caráter proposta aqui é uma vida marcada pela fé e pela paz que vem de saber que Deus está sempre presente e ativo em nossas vidas. Salmos 23, agora versículo 2, que diz: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me
para junto das águas de descanso. Salmo 23, versículo 2, insere um contexto onde o salmista, tradicionalmente atribuído a Davi, expressa sua confiança no Senhor como um pastor benevolente. O repousar em pastos verdejantes, no hebraico, sugere um estado de paz e abundância, onde o rebanho, no caso os fiéis, encontra segurança e sustento. A palavra pastos, naot, no hebraico, implica em lugares de pastagens férteis, enquanto verdejantes evoca imagens de frescor e vitalidade. A expressão águas de descanso enfatiza a tranquilidade, a restauração que o Senhor proporciona. A combinação desses elementos retrata um ambiente de serenidade, de segurança, contrastando com a agitação da vida. Teologicamente, este versículo destaca a providência divina e o cuidado pastoral de Deus, que não apenas sustenta, mas também restaura o espírito do crente. Este versículo se conecta ao tema central do Salmo, que retrata Deus como um pastor que guia, protege e provê. Trazendo para os nossos dias, o Salmo 23, versículo 2, nos oferece uma mensagem poderosa para a vida cristã contemporânea. Em um mundo repleto de estresse, de ansiedade, a promessa de descanso e renovação em Deus é um convite à confiança e à entrega. Os cristãos são desafiados a buscar esse repouso em meio às lutas diárias, lembrando-se de que Deus é um pastor que cuida das suas necessidades. Aplicando para os dias de hoje, os crentes podem estabelecer momentos de quietude, de meditação, buscando a presença de Deus em oração, na leitura da palavra. A prática de confiar em Deus em tempos de incerteza pode transformar a perspectiva e o caráter, levando a uma vida mais centrada na paz que Ele oferece. Ao reconhecer que Deus é a fonte do nosso sustento espiritual, somos encorajados a nos entregar a Ele, permitindo que Ele nos guie para as águas de descanso em nossa jornada de fé. Salmo 23, agora versículo 3, que diz: Ele restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O versículo 23, o versículo 3 do capítulo 23 de Salmos, é, como eu já disse, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que retrata Deus como um pastor que cuida do seu rebanho. O contexto imediato do versículo é um hino de confiança e a segurança em Deus, que é apresentado como um guia e protetor. O versículo anterior fala sobre a provisão, enquanto o seguinte fala sobre a temática da proteção e da presença divina. Ainda que eu ande, não temerei mal algum. A palavra-chave aqui é a palavra restaura, que é a palavra chover, que implica em um retorno à vitalidade e à saúde, sugerindo que Deus não apenas cuida, mas também renova a vida interior do crente. Enquanto a palavra alma refere-se à essência do ser humano, englobando emoções, vontade e espiritualidade. A expressão veredas da justiça, no hebraico, indica caminhos que são moralmente corretos e que refletem a justiça de Deus. O propósito de guiar por amor do seu nome ressalta a fidelidade de Deus, a sua própria natureza e caráter. Teologicamente, este versículo enfatiza a restauração e a direção divina, mostrando que o cuidado de Deus se estende não apenas às necessidades físicas, mas também à saúde espiritual e emocional do crente. O Salmo 23, como um todo, aborda a relação íntima entre Deus e o ser humano, destacando a confiança que podemos ter em sua orientação e proteção. Trazendo para os dias de hoje, queridos, o Salmo 23, o versículo 3, nos oferece uma profunda mensagem de esperança e renovação para os cristãos de hoje. Em um mundo repleto de desafios, de estresse, a promessa de que Deus restaura nossas almas é um convite à confiança e à segurança. Muitas vezes enfrentamos momentos de desânimo, de cansaço espiritual. Este versículo nos encoraja a buscar a Deus para a renovação das nossas forças e propósitos. Para aplicar esse ensinamento para os dias de hoje, os cristãos podem dedicar tempo à oração e à meditação da palavra, permitindo que Ele restaure suas almas. Além disso, é importante cultivar um ambiente de apoio, de encorajamento na comunidade da fé, onde outros possam também experimentar a restauração divina.
A transformação de caráter proposta aqui é uma vida que reflete a justiça e a bondade de Deus, guiando outros a Ele através das nossas ações e palavras. A confiança na direção divina nos ajuda a enfrentar os desafios diários que podemos enfrentar com esperança e com coragem. Salmo 23, agora versículo 4, que diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O versículo 4 destaca no contexto da metáfora pastoral que permeia todo o Salmo, onde Deus é apresentado como um pastor que cuida de suas ovelhas. O vale de trevas simboliza momentos de grandes dificuldades, de medo, de incerteza. A expressão não temerei mal nenhum reflete a confiança profunda na presença e proteção divina, mesmo nas dificuldades e nas circunstâncias mais sombrias. As palavras vara e cajado têm significados específicos. A vara é usada para corrigir e proteger, enquanto o cajado é um instrumento de guia e apoio. Juntas, essas ferramentas representam a orientação e a disciplina de Deus, que confortam e asseguram ao fiel que não está sozinho. Teologicamente, este versículo enfatiza a relação íntima entre o crente e Deus, destacando a presença constante de Deus em tempos de crise. Este salmo, como um todo, fala sobre a provisão e a proteção de Deus, e este versículo em particular encapsula a essência da confiança que o crente deve ter em Deus, independentemente das circunstâncias. O versículo 4 nos oferece uma mensagem poderosa, queridos, para os cristãos de hoje, especialmente em tempos de incerteza, medo. A promessa de que Deus está conosco nos encoraja a enfrentar nossos vales de trevas com coragem. Este versículo nos desafia a confiar na presença de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Uma aplicação prática seria a prática da oração, da meditação, nas promessas de Deus, buscando a sua presença em momentos de dificuldade. Além disso, podemos nos esforçar para ser um instrumento de conforto para os outros, assim como Deus é para nós. Ao enfatizarmos esta verdade, podemos experimentar uma transformação em nossa perspectiva, passando de um estado de medo para um estado de confiança e paz, sabendo que, independentemente das circunstâncias e dificuldades, não estamos sozinhos. Salmo 23, agora, o versículo 5, que diz: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O versículo 5, que faz parte dos salmos mais lindos e amados da Bíblia, tem como contexto imediato, que é fundamental para entender a profundidade desse versículo. Antes dele, o salmista fala sobre a proteção e a orientação de Deus, enquanto após ele reafirma a certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. A palavra-chave aqui é a palavra banquete, que é a palavra shushan, que sugere uma preparação cuidadosa e generosa da parte de Deus, simbolizando a abundância e a hospitalidade divina, mesmo em meios de incerteza e dificuldades, representados aqui pelos inimigos. A unção da cabeça com óleo, que é o shemen, é um símbolo de honra e bênção no hebraico, frequentemente associado a práticas de acolhimento e consagração. O cálice, que é a palavra kos, que transborda, evoca a ideia de uma vida plena e abençoada, onde a generosidade de Deus é evidente. Teologicamente, este versículo reflete a proteção e a provisão de Deus, mesmo em tempos de conflito e dificuldade. Ele se conecta ao tema central do Salmo 23, que enfatiza a confiança em Deus como o pastor que cuida e protege das suas ovelhas. Trazendo para os dias de hoje, nós podemos refletir neste salmo sobre a abundância e a proteção de Deus em nossas vidas, mesmo diante de desafios e adversidades. Para o cristão contemporâneo, este versículo é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, Deus está presente, preparando o banquete de bênçãos e cuidado de nós. Os desafios pessoais e espirituais que enfrentamos podem nos fazer sentir sozinhos
e desamparados. No entanto, este versículo nos encoraja a confiar que Deus está agindo em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver. Uma ação concreta que podemos implementar é buscar momentos de gratidão, reconhecendo as bênçãos que nos cercam, mesmo em tempos difíceis. Essa prática pode transformar nossa perspectiva, levando-nos a um lugar de paz e confiança em Deus, que nos ungiu e nos encheu da sua abundância. Salmo 23, agora versículo 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor todos os dias. O versículo 6 encerra a ideia de que a bondade, que é a palavra tov, e a misericórdia, que é tcheser, são características fundamentais do caráter de Deus que acompanham o salmista ao longo de sua vida. O uso do verbo seguir, que é a palavra do hebraico irdof, implica um momento ativo, como um perseguidor que não desiste. Este versículo também destaca a esperança de habitar na casa do Senhor, que simboliza a presença de Deus e a comunhão eterna com Ele. O contexto imediato do Salmo, que fala sobre o Senhor como pastor, estabelece um ambiente de segurança e provisão, levando o salmista a uma confiança profunda na fidelidade divina. A conexão com o tema geral do Salmo é clara. A proteção e o cuidado de Deus são constantes, mesmo em tempos de dificuldade. O versículo 6 do Salmo 23 nos convida a refletir sobre a presença constante e da bondade e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Em um mundo repleto de incertezas, de desafios, essa promessa nos encoraja a confiar que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco. Para aplicar essa verdade em nossa vida, podemos cultivar uma atitude de gratidão, reconhecendo as bênçãos diárias que recebemos. Além disso, devemos nos esforçar para ser instrumentos de bondade e misericórdia de Deus em nossas interações com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, amigos. A prática da hospitalidade, do perdão, da compaixão pode transformar não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles que estão ao nosso redor, refletindo o caráter de Deus em um mundo que tanto precisa da sua luz. O Salmo 23 nos convida a viver uma vida de confiança plena em Deus, que Deus tem cuidado de nós, que Deus é o nosso pastor, que Deus nos protege, que Deus nos acode, que Deus persegue-nos para nos abençoar, que Deus está presente em todo o tempo, mesmo nos tempos de dificuldade. Que este salmo possa edificar a sua vida, que esta mensagem possa edificar a sua vida. Eu te convido, nesse momento, a nos ajudar, através das redes sociais, a levar essa palavra tão preciosa, um estudo profundo dos Salmos, versículo por versículo. Se você puder, clica no botão aí de curtir, clica no botão de se inscrever, clica no botão de compartilhar, compartilhe nos seus grupos familiares, compartilhe no grupo da sua igreja, compartilhe com as pessoas que você ama. Essa mensagem eu tenho certeza que vai nos ajudar a levar ela a mais vidas ainda, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.